Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de mediunidade, estudando sobre mediunidade, metapsíquica e parapsicologia. Nomes complicados, mas vejam, vamos estudar exatamente sobre a ciência e o espiritismo. Vamos compreender quais foram os estudos empreendidos pelos cientistas para compreender os fenômenos mediúnicos, para, na verdade, analisá-los à luz da ciência. E quão importante é para nós percebermos que muitas informações foram comprovadas pelos cientistas que se debruçaram sobre esse tema. Então eu convido você para a nossa aula, mas eu convido você também para se inscrever no nosso canal, para curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Vamos aprender? Olá, meus queridos amigos, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso curso de mediunidade, nosso estudo hoje sobre mediunidade, metapsíquica e parapsicologia. Vamos estudar a contribuição da ciência para a comprovação dos fenômenos mediúnicos. Será que a ciência em algum momento se debruçou sobre essa temática? Ou tudo é uma questão de crendice? De acreditar apenas naquilo que diz a doutrina espírita. E nós vamos perceber que não. Muitos cientistas de renome, cientistas que gozavam perante a Europa de uma conduta ilibada, de uma confiabilidade da sociedade, foram escolhidos, selecionados a dedo para investigarem os fenômenos mediúnicos. E muitos deles nós vamos perceber no nosso estudo, foram convidados exatamente para demonstrarem que os fenômenos eram falsos. Muitos foram chamados para desmascarar os fenômenos mediúnicos. E vejam o que aconteceu. Ao estudarem os fenômenos, muitos deles, inclusive nós vamos trazer vários aqui, na verdade se renderam à doutrina espírita e se renderam à existência dos espíritos, à existência de uma inteligência que sobrevive à morte do corpo físico. Então o estudo de hoje será muito interessante e eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos começar aí com o nosso estudo. Vejam bem, o que nós estamos estudando? Vamos estudar hoje, tá? Metapsíquica, espiritismo e parapsicologia. Vamos entender o que é parapsicologia, vamos entender o que é metapsíquica e vamos entender a relação dessas duas ciências para com a doutrina espírita. Então vejam, os fenômenos psíquicos estudados pelo espiritismo, pela metapsíquica e pela parapsicologia têm como agente o espírito, ser humano sensível e inteligente. Essas três facetas de estudos, eles estão supondo que existe a presença do espírito. É exatamente o que a metapsíquica queria verificar e a parapsicologia também. Foram exatamente estudos envidados com o objetivo de verificar se de fato há espíritos, se o espírito, se há alguma coisa que sobrevive à morte do corpo físico e de que modo ele se faz presente ou de que modo ele se relaciona com o mundo material. Então, vamos abordar a contribuição que a ciência deu para a comprovação dos fenômenos ligados à doutrina espírita. Se os fenômenos espíritas se limitassem ao círculo de seus seguidores, a opinião geral poderia ver neles simples artigos de fé. Mas a verdade é que esses fenômenos se multiplicaram em uma sucessão sempre audaz e desafiadora. Vejam o que aconteceu. Como os fenômenos não paravam, como os fenômenos continuavam a acontecer, isso começou a chamar a atenção dos intelectuais da época, da sociedade pensante da época. Então, na verdade, eles começaram a buscar, junto aos cientistas, mecanismos de desmascarar ou mesmo de comprovar os fenômenos, mas que a ciência pudesse se posicionar sobre os fenômenos, sobre aquilo que acontecia naquela época, que eram os fenômenos das mesas girantes, que houve o fenômeno que nós já estudamos
lá no ESD sobre as irmãs Fox, mas o fenômeno das mesas girantes foi algo que aconteceu em toda a Europa, em todo o planeta, ali realmente chamando a atenção do mundo científico também. Natural, então, que em face do volume de tantos fatos, a sociedade requisitasse o exame consciencioso de seus sábios e cientistas. Estes, então, acossados por todos os lados, descruzaram os braços e se puseram a campo para uma investigação rigorosa e fria. Vejam bem, vocês conhecem, entendem o caráter e uma personalidade de um cientista. Então ele está lá exatamente para que ele possa verificar a veracidade das situações, dos fatos, não para dar ali a sua opinião pessoal. A ciência, ela tem um compromisso com a verdade. Então essas pessoas, esses cientistas, esses sábios foram chamados para fazerem um exame consciencioso dos fenômenos, tá? A ciência, representada por um grupo de personalidades sérias e refratárias a imposições religiosas, foi chamada a depor e o fez de tal forma que o espiritismo foi, por assim dizer, devidamente fotografado, pesado e medido. Vejam que interessante aqui, ele ressalta. Essas personalidades eram refratárias a imposições religiosas, não estavam ali para ratificarem o posicionamento da doutrina espírita. Ninguém ali era espírita, eles eram cientistas. Então, o compromisso com a verdade, independente de crenças pessoais e religiosas. A ciência oficial não admitiu de pronto as verdades reveladas pelos espíritos. Formaram-se à época inúmeras associações, sociedades e comissões com o ideal de desmascarar tais verdades. Todavia, quanto mais se estudava, mais aumentava o número de adeptos. Muitos homens de ciência convenceram-se a respeito da autenticidade dos fenômenos. Vejam que interessante, que realmente é sensacional, maravilhoso essas informações que nós estamos trazendo hoje, na aula de hoje. Muitas vezes nós pensávamos, eu tenho certeza que talvez vocês também, pensávamos que a ciência nunca tinha feito esse estudo sério, consciencioso. E nós vamos ver que foram vários cientistas, porque isso era algo que estava acontecendo na humanidade, na sociedade da época. Então, chamou a atenção realmente do mundo científico. E eles estudaram. E vejam, como diz aí, no início, o mundo, a ciência oficial não quis admitir as verdades. E quanto mais eles chamavam e requisitavam cientistas, mais eles se curvavam a verdade do mundo espiritual. Então isso é muito realmente interessante nós sabermos e estudarmos. Vejam, vamos começar aqui com um grande cientista chamado William Crookes. Ele era um célebre físico inglês. Chamou a atenção de toda a Europa racionalista para a realidade dos fatos espíritas. Vejam essa foto que vocês estão vendo. Essa foto, esse senhor é o William Crookes, e essa mulher, essa jovem que vocês estão examinando e vendo na foto, é um espírito materializado. Como assim, Evelyn? Isso é um espírito? Isso não é uma pessoa? É um espírito que se materializou. E o nome, esse espírito se chama Kate King. E vejam, o William Crookes, ele estudava os fenômenos, dentre outras coisas, ele estudou o fenômeno de materialização do espírito Kate King. E ele, quando ele trabalhou com a médium e com esse espírito, ele teve a oportunidade de pesar esse espírito. Ele pesava, ele via se ela tinha peso. Ele tomava a temperatura do espírito para verificar se tinha pulsação. Ele, na realidade, ele a examinava de todas as formas, exatamente para que ele pudesse ter certeza que não havia ali, ou verificar se havia alguma mistificação, alguma enganação. Então veja, ele fotografou, então ele fez um exame, uma análise super conscienciosa, cuidadosa no tocante aos fenômenos mediúnicos. William Crookes teve a oportunidade de examinar vários médiuns de efeitos físicos,
no tocante aos fenômenos mediúnicos. E quanto mais ele estudava, mais ele se rendia à verdade do plano espiritual. Então vejam, a cética Inglaterra se assustou com as certezas obtidas dentro do mais severo método científico e cercadas de extrema prudência. Então a Inglaterra imaginou que William Crookes ia desmascarar os fenômenos mediúnicos e ele, ao contrário, ele na verdade disse que eles eram reais. Crookes pesquisou com frieza, observou pacientemente, fotografou, provou, contraprovou e se rendeu. Então, contraprovou, ou seja, ele testou, até que ele se convenceu realmente da realidade do mundo espiritual. Nós vamos trazer agora um videozinho falando um pouco de William Crookes e das pesquisas que ele realizou no tocante à doutrina espírita. Então, prestem atenção. William Crookes nasceu em Londres em 17 de junho de 1832. Foi considerado um dos maiores químicos da Inglaterra, com uma trajetória brilhante no campo científico. Em 1855, assumiu a cadeira de Química da Universidade de Chester. Após persistentes estudos em torno do espectro solar, construiu o radiômetro em 1874. No ano seguinte, descobriu um novo tratamento para o ouro. A Rainha Vitória da Inglaterra nomeou com o mais alto título daquele país, cavalheiro. Com a fibra de investigador, William Crookes passou a pesquisar os fenômenos mediúnicos, a princípio para desmascarar as fraudes que ele acreditava existir na prática da mediunidade. As mais notáveis experiências mediúnicas foram realizadas através da médium Florence Cook, quando obteve as materializações do espírito que davam o nome de Kate King. Este fato abalou o mundo científico da época. No dia 22 de abril de 1872, aconteceu pela primeira vez a materialização do espírito Kate King, estando presente na sessão a mãe, alguns irmãos da médium e sua criada. Após várias sessões nas quais o espírito Kate King se manifestava com incrível regularidade, a senhorita Florence afirmou a William Crookes que estava decidida a submeter-se a todo gênero de investigações. Na sua obra Fatos Espíritas, William Crookes faz um relato detalhado de todas as experiências de materialização realizadas com o espírito Kate King. Essas experiências não deixam dúvida quanto ao poder extraordinário do espírito de assumir uma forma utilizando-se da matéria física. William Crookes penetrou o campo das investigações com o intuito de desmascarar e encontrar fraudes. Entretanto, quando constatou que os casos eram verídicos, ele rendeu-se à evidência, curvou-se diante da verdade, tornou-se espírita convicto e afirmou: "Não digo que isto é possível, digo que isto é real." Muito legal, não é verdade? Viram que interessante o trabalho de William Crookes? E era um cientista realmente super renomado, tinha a confiança, gozava da confiança da sociedade e ele estudou realmente, teve a oportunidade de verificar a veracidade dos fenômenos e da presença dos espíritos no mundo. Vejam, vamos ver aqui outros cientistas que também estudaram os fenômenos e chegaram à mesma conclusão de William Crookes. Então, vamos trazer aqui um pouquinho de Russell Wallace. Ele era um físico naturalista e ele confessou que era um materialista tão convicto que não admitia absolutamente a existência do mundo espiritual. E disse ainda: "Os fatos, porém, são coisas pertinazes. Eles me obrigam a aceitá-los como fatos." Então, ele era um materialista convicto. Cientista normalmente é.
E ele disse: os fatos me obrigam a aceitá-los. Então vejam aí, mais uma vez também, trazendo a informação da confirmação dos fatos. Crowell Varley, engenheiro descobridor do condensador elétrico. E ele disse: o ridículo que os espíritas têm sofrido não parte senão daqueles que não têm o interesse científico e a coragem de fazer algumas investigações antes de atacarem aquilo que ignoram. Então vejam aí que Crowell Varley também demonstrou mais uma vez e percebia as dificuldades, as críticas que os espíritas enfrentavam na época, como se fosse, hoje ainda também, mas naquela época mais. E ele veio dizendo aí que desde que você tenha um interesse sincero de estudar, de empreender com coragem, com seriedade, o estudo, você vai verificar que, na verdade, os fenômenos existem. Trazemos ainda Oliver Lodge, físico e membro da Academia Real. Disse que todos os estratagemas empregados para sua obtenção foram postos em prática. E não fiquei com nenhuma dúvida da existência e sobrevivência da personalidade após a morte. Ou seja, ele não ficou com dúvidas de que o espírito sobrevive à morte do corpo físico. Outro cientista, Frederick Myers, da Sociedade Real de Londres, ele disse: pelas minhas experiências, convenci-me de que os pretendidos mortos podem se comunicar conosco e penso que para o futuro eles poderão fazê-lo de modo mais completo. Interessante essa aula, não é verdade? Nós ficamos assim admirados de ver tantos nomes, tantas pessoas importantes e conscienciosas terem estudado os fenômenos. E ainda assim, hoje a doutrina ainda é reticente, mas a ciência, na realidade, a ciência ainda é reticente, mas a gente vê que a ciência já se debruçou sobre os fenômenos. Trazemos ainda outros cientistas. Ernesto Bozano se dedicou por mais de 30 anos aos estudos psíquicos e afirmou sem temer estar equivocado: fora da hipótese espírita, não existe nenhuma outra capaz de explicar os casos análogos ao que acabo de expor. Só a doutrina espírita, dizia Ernesto Bozano, tem condições de explicar de forma racional, lógica, tudo aquilo que ele verificava, todos aqueles fenômenos que ele havia estudado. E vejam, 30 anos de estudos. Ernesto Bozano tem vários livros, tá? Quem tiver oportunidade de ler, leia, que ele traz ali as suas pesquisas, os seus estudos. Então, tudo isso, mais uma vez, nos mostra o trabalho maravilhoso que esses cientistas fizeram para fortalecerem a veracidade da mediunidade dos fenômenos psíquicos. Vamos estudar outro grande nome, Charles Richer. Muitos homens de ciência se convenceram a respeito da autenticidade dos fenômenos. Entre eles, o fisiologista francês Charles Richer. Ele fundou um Instituto Metapsíquico Internacional. Nós não vamos estudar hoje a metapsíquica e a parapsicologia, então nós trouxemos até aqui vários cientistas que estudaram os fenômenos e se convenceram da veracidade dos mesmos. E agora nós vamos trazer exatamente o estudo sobre a metapsíquica, que foi fundada por Charles Richer. Evelyn, ainda não entendi o que é metapsíquica. Nós vamos entender no decorrer agora do nosso estudo, dos nossos slides, e vamos entender a diferença de metapsíquica e de parapsicologia. Então vejam, a metapsíquica trata do estudo dos fenômenos psíquicos anormais, tá? Anormais por quê? Porque eles consideravam anormais aquilo que não estava previsto, enquadrado nas leis da física da época, das leis conhecidas. Então, tudo aquilo que não se enquadrava nas leis conhecidas da ciência, eles colocavam ali como fenômenos psíquicos anormais, tá? E esses fenômenos psíquicos dividiam-se em fenômenos metapsíquicos, objetivos e subjetivos. Nós já vamos explicar ali na sequência o que eram considerados objetivos e subjetivos, tá? Fiquem tranquilos.
Em 1992, Charles Richet apresentou à Academia de Ciências o Tratado de Metapsíquica, onde ele trouxe ali os seus estudos e as suas análises e as suas conclusões, tá? Vejam bem aqui, isso é importante para vocês entenderem. O método da metapsíquica se baseava no aspecto qualitativo dos fenômenos e no testemunho pessoal dos que presenciavam os mesmos. E aqui está a grande diferença no tocante à metapsíquica, que nós já vamos ver um pouco mais na sequência. A metapsíquica, ou a diferença da parapsicologia, perdão. A metapsíquica, ela se baseia no aspecto qualitativo, nos fenômenos, no conteúdo dos fenômenos que ele examinava e no testemunho daqueles que presenciavam. Então, no aspecto qualitativo, do conteúdo, da análise qualitativa dos fatos. Já para a psicologia, já estou fazendo aqui a diferenciação para vocês terem mais facilidade para entender, a parapsicologia, ela se fixava essencialmente no aspecto quantitativo e não no aspecto qualitativo. O objetivo da parapsicologia é, através de várias repetições e repetições e repetições, ele chegava à comprovação daquilo que ele queria. Então, ele focava na quantidade para chegar à conclusão. E a metapsíquica na qualidade dos fenômenos que eles presenciavam. Então, vejam, nós não vimos ali aqui no slide anterior, que os fenômenos metapsíquicos, eles eram divididos em objetivos e subjetivos. Então, vamos ver aqui. Vejam, o que era chamado metapsíquica objetiva. Então, vejam bem aqui, são os fenômenos, esses fenômenos se dividiam, os fenômenos de metapsíquica objetiva se dividiam em dois tipos, telecinesia e ectoplasmia. Telecinesia, vejam bem, uma ação mecânica sem atuação, sem contato sobre objetos ou pessoas. Raps, que eram as batidas, tá? Que surgiam, tipo as mesas girantes, as batidas lá das irmãs Fox, tá? Levitação, as coisas levitavam. Movimentação das mesas de um lado para o outro, escrita direta. O que é escrita direta? Quando determinados textos apareciam em papéis sem que ninguém tivesse ali movimentando uma caneta, sem que tivesse um médium, sem que tivesse nada. O papel estava ali, de uma hora para outra se abria o papel e havia um texto ali, uma mensagem, uma escrita. Isso é escrita direta. Transporte de objetos, o objeto sai de um lugar para o outro sem que ninguém carregue, tá? Aqueles fenômenos que nós visualizávamos nas conhecidas casas assombradas, tá? Então, isso aí ele chamava de telecinesia. Vejam, telecinesia, para nós, dentro da doutrina espírita, nós chamamos de fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, tá? Por quê? Porque são fenômenos que agridem os nossos 5 sentidos. Todos nós podemos participar e visualizar os raps, uma levitação, movimentação de mesas, uma escrita direta, um transporte de objetos, as casas mal assombradas. Não é preciso que a pessoa seja médium, chamado ostensivo, para que ele presencie. Todos nós podemos, de uma criança a um adulto. Então, esses fenômenos, o que hoje nós já sabemos que são aqueles que decorrem da mediunidade de efeitos físicos, que agridem os sentidos de todas as pessoas, certo? E ele chamava, dentro da metapsíquica, de telecinesia, e eles estudavam esses fenômenos. E ainda tinha o que eles chamavam de ectoplasmia, que era a formação de objetos diversos, parecem sair do corpo humano, e tomam a aparência material e são tangíveis. Aí ele traz materializações de objetos e seres com aparência dos que viveram na Terra. E aí ele diz aqui, trata de fenômenos materiais que a mecânica conhecida não explica. Tudo realidade tangível, acessível aos nossos sentidos. Então vejam bem aqui, o que ele chamava de ectoplasmia são os fenômenos de materializações de objetos e materializações de espíritos. Vocês não viram ali o caso do William Crookes,
com o espírito da Kate King, aquilo ali é o caso o quê? De materialização de espíritos. E por que ele chama de ectoplasmia? Eles chamavam. Por quê? Porque é exatamente do ectoplasma, que é um tipo de fluido que é emitido pelo médium de efeitos físicos, através daqueles fluidos que ele libera, chamado de ectoplasma. Aquele ectoplasma é utilizado para formar, na realidade, a materialização do espírito, para permitir a materialização do espírito. Por isso, a metapsíquica chamava de ectoplasmia. Então, ele diferenciava os fenômenos. Tudo isso tudo é considerado fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, mas a metapsíquica, ela separava em telecinesia e ectoplasmia. E ainda tinha a metapsíquica subjetiva, tá? Que ele chamava aqui de criptepsia, o estudo da faculdade de conhecimento diferente das faculdades sensoriais normais de conhecimento. Trata de fenômenos mentais, sensibilidades ocultas, percepções desconhecidas, como telepatia, clarividência, clareaudiência, xenoglossia, escrita automática, etc. A criptestesia é o que nós chamamos hoje de mediunidade de efeitos inteligentes. Nós vamos estudar isso mais à frente, não se preocupem. Que são aqueles fenômenos mediúnicos que não são ostensivos aos nossos sentidos. Por isso que ele diz, diferente das faculdades sensoriais normais, não são perceptíveis pelos nossos sentidos normais, tá? Então, no caso de uma telepatia, você consegue ver a telepatia? Não. Ela acontece, mas você não tem como comprovar, a não ser as pessoas que estão ali sendo objeto ou participando da telepatia. Mas o outro tem que acreditar, porque não está acontecendo com ele. Clarividência, você está... É o que nós chamamos de evidência durante um estado de sonambulismo, a clarividência. Vamos estudar isso mais à frente, tá? Então, eu estou dizendo que eu estou visualizando um espírito. A outra pessoa não está vendo, só eu que vejo. Então, por isso que ele chama ele separa a metapsíquica subjetiva, porque não era aquela que objetivamente era observada por todos, tá? Clarividência, clareaudiência, capacidade de ouvir os espíritos, xenoglossia, capacidade de trazer mensagens psicofônicas através da fala, mensagens dos espíritos através da fala em idiomas desconhecidos pelo médium. Então é a xenoglossia ou mediunidade poliglota que nós chamamos, escrita automática, tá? Então vejam aí que ele separava esses fenômenos. Mas aqui agora sobre Richer eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês. Richer, mesmo tendo estudado tudo isso que ele estudou, ter escrito o tratado de metapsíquica, enfim, ele fez tudo isso, mas ele era um homem de ciência, certo? Como todos os outros. E ele mesmo estudando, mesmo criando a metapsíquica, ele não se convenceu completamente sobre a imortalidade da alma. Ele ainda ficou com dúvidas em relação a isso. Então Richer teve muitas dúvidas sobre a imortalidade da alma. Com a sua inteligência e seus conhecimentos científicos, teria dado muito mais se não vacilasse em relação à existência do espírito. Apesar de ter chegado à área fenomênica, ele não conseguiu chegar a uma conclusão. Richer foi um dos maiores sábios de sua época. O mundo científico o respeitou pela seriedade de suas pesquisas, mas no campo psíquico, ele manifestava várias dúvidas. Poder-se-á admitir a intervenção dos espíritos? Temos uma vida além da denominada vida física? Será que somos orientados por entidades espirituais? Então ele tinha essas dúvidas e ele não conseguiu saná-las, ele não realmente se convenceu da imortalidade da alma. E aí, o que na verdade, inclusive, ele colocou, para nós confirmando essa dúvida que ele tinha, na obra O Sexto Sentido, de grande repercussão no meio científico da época, ele escreveu: dediquei-me aos fatos, sem pretender aprofundar as causas. Então ele estudava os fatos, mas ele não buscava as causas, porque era exatamente a causa que iria trazer a ele a confirmação da vida espiritual, da vida após a morte, da sobrevivência do espírito à morte do corpo físico. Então vejam que ele não adentrou e manteve-se com dúvidas no tocante a esse aspecto. E aí
que nós vamos trazer para vocês, isso que eu vou trazer agora é maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Richer, segundo a mensagem que foi trazida pelo espírito Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além Túmulo, de Chico Xavier, consta lá um texto chamado A Passagem de Richer. E o que esse texto nos mostra? Eu trouxe para vocês aqui o texto e algumas partes importantes que eu vou ler, mas o texto é o seguinte: como Richer, ele não confiou, acreditou verdadeiramente na imortalidade da alma, esse texto mostra a decisão da espiritualidade, no caso do mestre, do Senhor, de chamar Richer para o plano espiritual, fazê-lo voltar ao plano espiritual, porque ele, na verdade, mesmo com todos os estudos dele, ele não avançou naquilo que ele deveria avançar, que era a prova da imortalidade da alma. Então, o Senhor chama ele no sentido de faz todas as análises, vê tudo que ele poderia ter feito, vê toda a ajuda que ele recebeu da espiritualidade amiga, todo o amparo que ele recebeu para que ele pudesse chegar à conclusão óbvia. E como ele não faz, o Senhor diz, então traga ele de volta, traga ele novamente. Não adianta mais ele ficar na terra. Se ele ficou esse tempo todo e ele ainda não se convenceu, então ele vai desencarnar. E aqui eu mesmo, né, o Senhor, vou fazê-lo acreditar naquilo que todos os estudos dele não foram suficientes para ele acreditar. Então vejam que mensagem bem importante, tá? Aqui está um pouquinho pequenininho, mas eu acho que vocês vão conseguir ver. Então vejam aqui. O Senhor tomou lugar no tribunal da sua justiça e examinando os documentos que se referiam às atividades das personalidades eminentes sobre a terra, chamou o anjo da morte, exclamando: nos meados do século findo, partiram daqui diversos servidores da ciência que prometeram trabalhar em meu nome no orbe terráqueo, levantando a moral dos homens e suavizando-lhes as lutas. Alguns já regressaram enobrecidos nas ações dignificadoras nesse mundo longínquo. Outros, porém, desviaram-se dos seus deveres e outros ainda lá permanecem no turbilhão das dúvidas e das descrenças, laborando no estudo. Lembras-te daquele que era aqui um inquieto investigador com as suas análises incessantes e que se comprometeu a servir os ideais da imortalidade, adquirindo a fé que sempre lhe faltou? E aí aquele que estava conversando ali com o Senhor diz: Senhor, aludis a Charles Richer, reencarnado em Paris em 1850 e que escolheu uma notabilidade da medicina para lhe servir de pai? Justamente. Pelas notícias dos meus emissários, apesar da sua sinceridade e da sua nobreza, Richer não conseguiu adquirir os elementos de religiosidade que fora buscar em favor do seu próximo. Tens conhecimento dos favores que o céu lhe tem adjudicado no transcurso da sua existência? Tenho, Senhor. Todos os vossos mensageiros lhe cercaram a inteligência e a honestidade com o halo da vossa sabedoria. Olha a ajuda que ele recebeu. Desde os primórdios das suas lutas na terra, os gênios da imensidade o rodeiam com o sopro divino de suas inspirações. Dessa assistência constante, lhe nasceram os poderes intelectuais tão cedo revelados no mundo. Sua passagem pelas academias da terra, que serviu para exercitar a potência vibratória da sua mente, em favor da ressurreição do seu tesouro de conhecimentos, foi acompanhada pelos vossos emissários com especial carinho, mostrando aí todo o cuidado que a espiritualidade teve para que ele pudesse dar os resultados àqueles que ele havia se proposto no plano espiritual. Aí fala mais um pouco, e aí pergunta: em matéria de espiritualidade, replicou austeramente o Senhor, que lhe deram os meus emissários e de que forma retribuiu o seu espírito a essas dádivas?
E aí ele diz: nesse particular, exclamou solícito o anjo, muito lhe foi dado. Quando deixastes cair mais intensamente a vossa luz sobre os mistérios que me envolvem, ele foi dos primeiros a receber-lhe os raios fulgurantes. Aí diz que muitas claridades o bafejaram, mas ele diz assim: todos os portadores das vossas graças levaram as sementes da verdade à sua poderosa organização física, mostrando aí mais uma vez a ajuda que ele recebeu, apelando para o seu coração, dizendo a fim de que de que ele realmente afirmasse as realidades acerca da sobrevivência do espírito. Povoaram-lhe as noites de severas meditações, com as imagens maravilhosas das vossas verdades, ou seja, ele era intuído, inspirado, as imagens vinham dentro dele, dando a ele essa certeza para que ele pudesse se convencer. Porém, apenas conseguiram que ele escrevesse o tratado de metapsíquica e um estudo proveitoso a favor da concórdia humana, que lhe valeu o Prêmio Nobel da Paz em 1913. Os mestres espirituais não desistiram de Charles Richer, nem descansaram nunca em torno de sua individualidade, mas apesar de todos os esforços despendidos, Richer viu nas expressões fenomenológicas, de que foi atento observador, apenas a exteriorização das possibilidades de um sexto sentido nos organismos humanos. Então vejam que ele estava ali estudando a possibilidade de nós termos um sexto sentido, e não a existência do espírito e da sobrevivência da alma, que era o foco principal da pesquisa. E aí ele diz: ele que fora o primeiro organizador de um dicionário de fisiologia, não se resignou a ir além das demonstrações histológicas. Dentro da espiritualidade, todos os seus trabalhos de investigador se caracterizam pela dúvida que lhe martiriza a personalidade. Nunca pôde, Senhor, encarar as verdades imortalistas, senão como hipótese, mas o seu coração é generoso e sincero. Ultimamente, nas reflexões da velhice, o grande lutador se veio, inclinado para a fé, até hoje inacessível ao seu entendimento de estudioso. Os vossos mensageiros conseguiram inspirar-lhe um trabalho profundo, que apareceu no planeta como a grande esperança, e nestes últimos dias a sua formosa inteligência realizou para o mundo uma mensagem entusiástica em prol dos estudos espiritualistas. Aí diz: pois bem, exclamou o Senhor, Richer terá de voltar agora a Penates. Traze de novo aqui a sua individualidade para as necessárias interpelações. Então, o Senhor aí chamando novamente Richer. E aí diz o anjo, pergunta: mas ele precisa voltar realmente? Pergunta assim, tão depressa? Retorna aí o anjo dizendo: mas Senhor, assim tão depressa? Advogando a causa do grande cientista. O mundo vê em Richer um dos seus gênios mais poderosos. E aí o Senhor diz, na pergunta: não conviria protelar a sua permanência na terra a fim de que ele vos servisse, servindo à humanidade? E aí o Senhor diz: não, disse o Senhor tristemente, se após 85 anos de existência sobre a face da terra não pôde reconhecer com a sua ciência a certeza da imortalidade, é desnecessária a continuação de sua estadia nesse mundo. Como recompensa aos seus esforços honestos em benefício de seus irmãos em humanidade, quero dar-lhe, ele diz aqui, quero dar-lhe agora, com o poder do meu amor, a centelha divina da crença, que a ciência planetária jamais lhe concedeu nos seus labores ingratos e frios. E aí, Richer desencarna, tá? E aí eu já marquei aqui a parte quando ele abre os olhos no plano espiritual. E aí ele diz: Richer abre os olhos para as realidades espirituais que lhe eram desconhecidas.
Parece-lhe haver retrocedido as materializações da Vila Carmen, mas ao seu lado repousam os seus despojos, cheios de detalhes anatômicos. O eminente fisiologista reconhece-se no mundo dos verdadeiros vivos. Suas percepções estão intensificadas. Sua personalidade é a mesma. E no momento em que volve a atenção para a atitude carinhosa do que os rodeiam, ouve uma voz suave e profunda falando do infinito. E aí vem o Senhor falando com ele, dizendo: Richer, exclamou o Senhor no tribunal da sua misericórdia, por que não afirmaste a imortalidade? E por que desconheceste o meu nome no teu apostolado de missionário da ciência e do labor? Abri todas as portas de ouro que te poderia reservar sobre o mundo. Perquiriste todos os livros, aprendeste e ensinaste, fundaste sistemas novos do pensamento, à base das dúvidas dissolventes. 85 anos se passaram, esperando eu que a tua honestidade me reconhecesse, sem que a fé desabrochasse em teu coração. Todavia, decifraste com o teu esforço abençoado muitos enigmas dolorosos da ciência do mundo, e todos os teus dias representaram uma sede grandiosa de conhecimentos. Mas, eis, meu filho, onde a tua razão positiva é inferior à revelação divina da fé. Experimentaste as torturas da morte com todos os teus livros, e diante dela desapareceram os teus compêndios, ricos de experimentações no campo das filosofias e das ciências. E agora, premiando os teus labores, eu te concedo os tesouros da fé que te faltou na dolorosa estrada do mundo. Sobre o peito do abnegado apóstolo, desce do céu um punhal de luz opalina, como um vernáculo maravilhoso de luar indescritível. Richer sente o coração tocado de luminosidade infinita e misericordiosa que as ciências nunca lhe haviam dado. Seus olhos são duas fontes abundantes de lágrimas de reconhecimento ao Senhor. Seus lábios, como se voltassem a ser os lábios de um menino, recitam o Pai Nosso que estás no céu. Formas luminosas e aéreas arrebatam-no pela estrada de éder da eternidade. E entre prantos de gratidão e de alegria, o apóstolo da ciência caminhou da grande esperança para a certeza divina da imortalidade. Que lindo, não é, meus queridos amigos, esse texto recebido por Humberto de Campos. Então, nós temos aí a passagem de Richer. Ele foi recebido, não sei se vocês viram nos slides anteriores, por Gabriel Delany, por muitos cientistas que, como ele, também dedicaram-se ao estudo, mas saíram vitoriosos no tocante à certeza da imortalidade da alma. Então, Deus foi tão misericordioso que permitiu que ele, por 85 anos, tivesse a oportunidade de trabalhar e elaborar para vencer a dúvida que ele tinha em seu coração. Como ele não venceu, retornou ao plano espiritual e o próprio Senhor, com ele falou, dando a ele a certeza da fé que os livros nunca puderam dar. Muito bonito, certo? Bom, vamos entrar na parapsicologia, tá? Vejam bem, em 1930, Joseph Banks Heine iniciou os estudos que desembocaram exatamente na estruturação de um novo ramo da ciência. Preocupado em estudar os fenômenos chamados inabituais, ele criou a parapsicologia. Enquanto o método da metapsíquica se baseava no aspecto qualitativo dos fenômenos, a parapsicologia introduziu o método quantitativo, como eu havia comentado. Então, o método quantitativo busca reproduzir os fenômenos sob determinadas condições. Busca seguir os padrões utilizados na metodologia científica. Então, testava, repetia, até confirmar os fatos e os resultados.
Então, na metodologia científica, deve ser descoberto a causa e a lei que rege o objeto da investigação. Como a ciência faz, procura exatamente descobrir a lei que regula, que rege o fenômeno. Então, o fenômeno normal era aquele que se enquadrava no conjunto das leis conhecidas e aceitas que governavam os processos naturais, as leis conhecidas pela ciência da época. E fenômenos paranormais ou anormais eram aqueles inabituais, que não se sabe nem se domina as leis que regem, que o regem. Não sabia exatamente qual era a lei que eventualmente regia aquele fenômeno. Então, todos os fenômenos paranormais, dentro da parapsicologia, denominam-se de psi e se dividem em psi-gama, psi-kappa e psi-teta, tá? Vejam bem aqui, ele traz para nós como ele separa os fenômenos em psi-gama, psi-kappa e psi-teta. Então, psi-gama eram os subjetivos lá da metapsíquica. São aqueles que não são ostensivamente identificados pelos sentidos. Então, é telepatia, claravidência, como nós estamos colocando aí, a percepção de determinadas situações que podem acontecer, como a post- ou pré-cognição. Então, por isso chamados de psi-gama, que eram os subjetivos da metapsíquica, que não são percebidos pelos nossos sentidos. O psi-kappa são exatamente aqueles fenômenos objetivos, materiais, fenômenos que eram facilmente identificados pelos nossos sentidos. E ele trazia também o chamado psi-teta, que são os espirituais, ou seja, atualmente alguns pesquisadores tendem a admitir uma terceira categoria de fenômenos, que são aqueles oriundos das mentes de seres incorpóreos. Vejam que interessante aqui que o psi-teta já entende, já considera, já aceita, já estuda a possibilidade de fato, nós termos uma terceira inteligência, uma outra inteligência, outras mentes laborando para a realização do fenômeno. Mentes essas desencarnadas, mostrando então aí a aceitação e o estudo da imortalidade da alma. Dentro da parapsicologia, é importante nós fazermos uma diferenciação aqui para vocês, tá? Claro que nós vamos estudar isso no decorrer das próximas aulas, mas prestem bastante atenção porque isso aqui é uma dúvida muito comum de quem estuda a mediunidade. Então vejam, para a doutrina, os fenômenos são naturais, não existe sobrenatural, são de duas categorias, os anímicos e os mediúnicos. O que significa fenômenos anímicos? Nós vamos estudar isso, tá? Mais à frente com calma, aula só para isso. Mas vejam, fenômenos anímicos, ele diz aqui, emancipação da alma. Significa os fenômenos que decorrem de um processo de emancipação da alma do médium. Então, anímicos porque decorrem da participação direta da alma do médium, tá? E os fenômenos mediúnicos, porque os fenômenos mediúnicos é aqueles onde, de fato, a pessoa está servindo de intermediária para uma outra mente, para uma inteligência diferente da minha. Nos fenômenos anímicos, é o próprio médium que origina ou dá origem a determinados fenômenos. No mediúnico, não, o médium está ali, mas ele é com o intermediário. Na verdade, ele está intermediando uma outra mente que se comunica ou que se manifesta por intermédio dele. Então, dentro da doutrina espírita, nós temos os anímicos e os mediúnicos. Então, vejam bem aqui. Dentro dos fenômenos anímicos que decorrem da própria alma do médium, nós temos os de efeitos físicos e nós temos o de efeitos inteligentes. O próprio espírito encarnado, vejam aqui do lado direito, o próprio espírito encarnado do médium, ele ocasiona os fenômenos físicos ou ocasiona os fenômenos inteligentes. Então, por exemplo, uma telepatia de um encarnado para um encarnado. Isso é possível? É. Tem uma pessoa encarnada, consegue ler o pensamento de outro encarnado e vice-versa. Não tem nada de mediunidade aí, gente. Não tem um espírito se comunicando. São dois encarnados realizando aquele fenômeno.
Então isso é um animismo de efeito inteligente. Por quê? Porque não é perceptível por todo mundo. Não está todo mundo enxergando, mas é um fenômeno considerado anímico e é estudado também pela doutrina, a telepatia. Percebem que a origem disso é do próprio encarnado, não tem nada a ver com o espírito. No caso de um efeito físico, por exemplo, uma levitação. Ora, tem pessoas que conseguem, em decorrência das suas próprias percepções, das suas próprias capacidades individuais, consegue levitar numa cadeira, numa cama, no que for. Isso não é um fenômeno mediúnico. Ainda não tem nenhum espírito ali se manifestando por intermédio daquela pessoa que está levitando. Então aquilo decorre da própria alma do médium. Diferentemente dos fenômenos mediúnicos, onde há a presença de um espírito desencarnado. Então, fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, por exemplo, as mesas girantes. As mesas girantes, elas não se manifestavam, elas não respondiam perguntas, não havia ali claramente uma intelectualidade, uma inteligência se fazendo presente. Então aquilo ali era um efeito físico, porque agredia os olhos, os sentidos, mas tinha a presença de um espírito desencarnado. Fenômenos inteligentes, psicografia, psicofonia, xenoglossia. Perfeito? Então, tudo isso são fenômenos mediúnicos onde há intermediação de um espírito que se manifesta, tá? Então, a doutrina espírita, ela nos ensina, nos mostra que, na verdade, os fenômenos são esses. Dentro da metapsíquica, da parapsicologia, eles confundiam um pouco isso que a doutrina nos mostra, que é mediúnico e anímico, tá? Os fenômenos anímicos, então, significam da alma, são produzidos pelo próprio espírito encarnado, que nesta situação não age como intermediário ou intérprete do pensamento dos espíritos. André Luiz conceitua animismo como conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Os médiuns é que fazem aquilo. Muitas vezes eles sabem que decorre deles mesmos, outras vezes não. Eles fazem nem sabem, tá? Mas isso não tira, não deixa de ser animismo. Apenas pode ser um animismo consciente ou não. Já os mediúnicos são intermediados pelos médiuns, sendo uma faculdade inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. É mais ou menos intensa e tem vários tipos, tá? Então, todos nós temos alguma percepção do plano espiritual, maior ou menor. Os médiuns chamados ostensivos são aqueles que conseguem perceber de forma mais clara o mundo espiritual. E a mediunidade se mostra de duas formas: efeitos físicos, que revelam o impacto no meio ambiente, nos nossos sentidos, e os efeitos intelectuais, cuja manifestação exige certo grau de elaboração mental e de interpretação intelectual, e fundamenta-se necessariamente nos parâmetros de moralidade expressos nos evangelhos de Jesus, no Evangelho de Jesus. Nós vamos estudar também mediunidade de efeitos físicos, vamos estudar mediunidade de efeitos intelectuais, estamos só falando no aspecto geral, mas nós vamos ter aulas só sobre isso, tá? E aqui dentro da ciência, já que nós estamos estudando sobre a ciência, temos que falar também da transcomunicação instrumental. Transcomunicação instrumental é a participação, a comunicação dos espíritos mediante instrumentos tecnológicos, através dos telefones, dos rádios, dos computadores, tá? Então, isso se chama transcomunicação instrumental. Nós temos a Sônia Rinaldi, ela é fundadora da Ação Nacional de Transcomunicadores, a ANT, tem vários livros publicados sobre isso, e ela trabalha exatamente com transcomunicação instrumental. E através dela, atualmente, os espíritos já se comunicam por telefone, então os seus familiares escutam a voz dos seus filhos, dos seus familiares, já consegue mostrar, a trazer a voz e a imagem dos familiares, dos espíritos em computadores. Então, além de se ouvir a voz da pessoa, se consegue também ver a imagem da pessoa no plano espiritual, tá? Então, isso já são avanços que decorrem dos vários anos de estudo no tocante à transcomunicação instrumental, tá? Então, segundo os transcomunicadores, ela pode ser utilizada como uma prova científica que realmente a morte não existe.
As técnicas evoluíram muito desde o início dos experimentos. O Brasil tem hoje os melhores resultados do mundo. Os resultados foram positivos, mas foram cerca de 16 anos para alcançar uma evolução notável, que começou com um simples gravador e evoluiu para telefonemas para o outro lado, com sincronia de imagens, que é hoje o que já acontece. Eu trouxe para vocês um vídeo já bem antigo, tá bom? Mas eu achei interessante, onde nós vamos ver aí a Sônia Rinaldi, ela vai se manifestar, vai explicar um pouquinho sobre o que é transcomunicação instrumental, e nós vamos ter a oportunidade nesse vídeo de ouvir a voz, vejam bem, nós vamos ouvir a voz de espíritos que ligaram, né, que houve uma ligação entre o plano espiritual e um plano material, tá? E eles conseguiram se manifestar através da voz, tá? Então vamos prestar atenção aí no nosso vídeo, tá bom? Contar o meu sonho e contei o sonho para ela. E ela me disse assim: olha, você está sentada? Eu falei, estou. Ela falou, ontem eu gravei um piloto para essa apresentadora. Estou indo para Santos, que seria o barco. E a voz que saiu do barco era dessa apresentadora. E hoje está sendo a inauguração dessa TV. Tudo encaixou com o meu sonho. E eu disse para ela, então minha filha vai falar comigo. É uma resposta que eu estava procurando no meu sonho. E ela disse assim para mim, olha, segunda-feira eu vou estar na tal emissora, eu gostaria de conhecê-la. Cheguei na emissora, conheci ela, fiquei sentada vendo a matéria que estava sendo gravada na emissora espírita, né? Não sei se pode falar, né? Pode falar. TV Mundo Maior, né? Que é da Fundação André Luiz, né? E o pessoal da TV Mundo Maior se interessou pelo meu caso e disse, gostaríamos de gravar sobre transcomunicação, mas ao vivo com você. Eu quero gravar para ver se a sua filha entre em contato mesmo. E ela me deu alguns respaldos que eu deveria continuar em oração e tal, e que eu escrevesse 5 perguntas num papel no dia da ida, que seria 2 dias após o encontro com ela. Eu escrevi 5 perguntas. A primeira pergunta que eu escrevi, olhando para a foto da minha filha, no dia que eu iria para o estúdio dela, seria, o nome dela era Natália, né? É Natália, e eu a chamava de Ná, e ela não sabia. E eu coloquei, Ná, você está feliz? E depois eu fui me arrumar para ir até a casa dela, e eu falei, eu vou começar a me arrumar, e eu quero estar bem bonita, que a minha filha me veja bonita, que eu estou bem. Me maquiei, tudo. Quando eu cheguei no estúdio dela, ela me disse, você trouxe as perguntas? Eu disse, eu trouxe, mostrei, tirei da minha bolsa 5 perguntas. Quando ela olhou a primeira pergunta, ela disse, você não vai acreditar, vem até aqui comigo. Chegou no estúdio, ela me pôs os fones de ouvido, e a minha filha estava dizendo para ela, diz para minha mãe que eu estou feliz. A primeira pergunta, ela está bonita. Eu disse que eu estava bonita. Tudo que eu estava tendo um contato na minha casa pela manhã, ela estava recebendo, porque ela faz um contato prévio pela manhã. O que é impressionante, né, gente? Porque é uma experiência individual. Coisas que ela pensou, coisas que ela fez. Vamos conversar um pouquinho com a Sônia Rinaldi. Sônia, nós já tivemos uma oportunidade de estar junto aqui, né? Numa experiência assim super bacana, inclusive a sua casa, ver o seu laboratório, conhecer o seu trabalho, que realmente me fascinou. Mas tem um telespectador que não sabe como é feito o processo. Dá para você explicar, por favor? Claro. Veja só, o que a gente faz hoje em dia, que já é uma evolução, nós gravamos tudo em computador. Tanto a parte de imagens, a gente faz direto no computador e vão aparecendo os vídeos, nos vídeos vão aparecendo as imagens de falecidos e outros fenômenos. E também a parte de vozes também, tudo no computador. Então a gente usa o computador, usa telefone, usa televisão, usa câmera de vídeo, ou seja, o nosso trabalho ele é todo documentado eletronicamente. Eu sei. Eu me lembro que os primeiros experimentos, só para elucidar o telespectador, eles faziam colocando uma frequência de rádio neutra, né, uma coisa, aonde apareciam os avós. E eu sei que você fez uma modificação nisso. Explica para nós. Exato. Isto porque, como nós temos o objetivo de uma comprovação científica, e a gente sabe o quão sério, primeiro isso é em termos até para os próprios espíritas, porque nós teríamos talvez, não digo do meu trabalho, digo a transcomunicação instrumental, talvez tenha um potencial para
trazer uma documentação comprovatória que outros fenômenos ainda resistem um pouco. Então, o nosso trabalho tem que ser muito controlado. E usar, por exemplo, a emissora de rádio, como você falou, sempre causava aquela dúvida. Como é que vai se saber que a sua pergunta feita, por acaso, não foi respondida pelo locutor do rádio? Então, para evitar qualquer tipo de interpretação dúbia, nós criamos, por exemplo, para usar como ruído de fundo, a gente coloca um CD previamente gravado, onde uma pessoa leu fonemas soltos e completamente desconexos, como, por exemplo, dizendo assim, mi, vo, gi, lá, go, mi, do, ou seja, uma coisa que não fala você nada. Grava, porque é engraçado que isso é usado como o meio, Isto. né? Para que ele comece a falar. Exatamente. Não é porque verdade? eles Ele precisam... de um meio, né? Exatamente. Eles precisam de um meio, não é assim que vem e grava. Através desse meio, ele consegue o fenômeno, quer dizer, o desencarnado, né? Ele consegue, então, ela dá um meio. Isto. E com isso, foi exatamente com isso, se você me lembra bem que você me explicou, é que você conseguiu um outro fenômeno, que eu acho assim, aperfeiçoou o fenômeno, que foi conseguir a voz da pessoa. É verdade. Porque até então, as outras vozes gravadas, né, que eu já tinha ouvido, provavelmente na Europa, eram vozes com sons eletrônicos, com sons estranhos. É verdade. Não é verdade? Exato. Parecia um robô, assim. No entanto, o que ela está obtendo através dessa técnica é a voz da pessoa, não é isso, Márcia? É sim, nós temos 20 e poucos áudios e em 17 pontos dos áudios é a voz da minha filha. Tanto que eu não tinha emoções mais para aguentar de tanto chorar de ouvir a voz dela novamente falando comigo. Para mim foi gratificante, muito. Quer dizer, né, não é mais simplesmente, né, o som, mas a voz. Quer dizer, já é uma técnica de aperfeiçoamento. Vamos dar uma escutadinha num som para vocês verem que tipo de coisa que é. Bem comprido, né? Ela está dizendo? Mamãe, um beijo, me telefona. Essa é um áudio da Edna, falecida, e mandando recado para a Cleusa, a mãe, falando, mamãe, um beijo, me telefona. Vamos ouvir outra vez. Mamãe, um beijo, me telefona. Ouça. E ele fala beijo, e ela dá um jo bem forte, né? Me telefona, que coisa impressionante. E a voz da mulher, você vê que é uma voz feminina, não tem ela morreu com problema 16 nenhum, anos. né? Quer dizer, dá para ser identificável pelos parentes, né? Vamos ouvir mais um. Outra vez? Esse é um garoto, Guilherme, cujo apelido Gui, nem eu sabia que era assim conhecido pela família, e ele fala, é o Gui, venho para dizer obrigado. Isso foi no final da gravação, que ele deixa essa mensagem para os pais. É impressionante a voz da criança. Repara, gente, vamos tocar outra vez. E você vê que a criança tá falando, assim, que ela sabe que ela está falando num lugar, ela não está falando espontaneamente, né? Também tem a inflexão da frase. Né? O menininho não está falando, não está falando, né? Ele está falando como se alguém tivesse sido melhor. Fala assim, né? Bem devagar, então, aqui é o Gui, eu quero dizer obrigado, né? Como se alguém tivesse escolado para ajudá-lo, gente. Impressionante, né? Isso também é uma coisa rica, né? Na possibilidade desse novo processo, né? Porque sai a voz, sai a inflexão também, né? Que vem mostrar como é mais ou menos era a situação. Vamos dar uma escutada em mais uma gravação. Queridos amigos, nós já vamos seguir adiante, já deu para vocês, eu não passei todo o vídeo, que era mais extenso, tá? Mas eu trouxe para vocês já aí a oportunidade de vocês entenderem melhor o que é a transcomunicação instrumental. Então também aí mostrando para todos nós o desenvolvimento que a ciência nos dias atuais realiza para a comprovação dos fenômenos mediúnicos. Meus queridos amigos, nós finalizamos nesse último slide, nesse vídeo, a aula
teórica de hoje, tá bom? Estudando sobre mediunidade, metapsíquica e parapsicologia. Nós vamos adentrar na continuidade das nossas diretrizes da reunião mediúnica, na parte 4, no dia de hoje, tá bom? Então vejam, nós estávamos na fase do contato com os espíritos. Então, relembrando o que vocês já estudaram, nós vamos dar encaminhamento, tá? Então, o cooperador espiritual aproxima-se do médium com o envolvimento de perispírito a perispírito. É a segunda etapa da comunicação mediúnica, caracterizada pela conexão perispiritual, a qual permite maior aproximação entre o espírito comunicante e o médium, condição que dá ao primeiro a oportunidade de expor com mais clareza os seus sentimentos, emoções e intenções. Vejam, já passou a fase do evangelho, daquela mentalização, aquela parte inicial que nós já vimos nas diretrizes anteriores. Aqui é quando o espírito que vai se comunicar se aproxima do médium. Quando há um envolvimento perispírito a perispírito, é o perispírito do espírito comunicante que se comunica, que se interliga com o perispírito do médium. Nessa fase é como se ele envolvesse o médium nas suas vibrações, de modo que o médium capte mais fortemente, através daquela conexão perispiritual, ele capte as ideias, as sensações, as emoções do espírito comunicante, tá? Nós vamos estudar mais à frente exatamente sobre as fases do circuito mediúnico, e nós vamos entender que na fase onde há o chamado, a comunicação e envolvimento perispírito a perispírito, é a fase, é o momento que o médium sente forte as sensações, os pensamentos e as emoções, e as sensações físicas, as vibrações emocionais e o pensamento do espírito comunicante. Então, os operadores espirituais estabelecem contato com os médiuns através de seus pontos de sensibilidade em maior grau. Então, os alunos, eles vão ter, através dessas aproximações, eles vão ter o desenvolvimento dos pontos de sensibilidade mediúnica. Então, é como se eles estivessem naquele momento ali, desobstruindo os canais de sensibilidade mediúnica do médium, através dessa aproximação do espírito comunicante. Então vejam, nos centros de força o médium sentirá uma leve manifestação da sua mediunidade, com consequência nos plexos, com repuxamentos, tremores na área inervada, nos nervos daquele plexo. Essa fase objetiva promover no médium desenvolvimento para o autocontrole do seu equipamento mediúnico e de suas emoções, para distinguir fluidos pesados que acarretam perturbações espirituais e orgânicas, bem como na vida prática do medianeiro. Vejam bem aí, que muitos estudantes da educação da mediunidade, quando começam a sentir isso, acham que já estão envolvidos por espírito e que esses tremores, esses repuxamentos já são manifestação dos espíritos, e não são. Nessa fase não tem espírito sofredor separado, destinado para dar atendimento. Ele nem fica na sala, só fica os instrutores espirituais. Eles estão ali o quê? Desobstruindo os pontos de sensibilidade mediúnica. E na hora que eles estão desobstruindo esses pontos, o médium, os alunos sentem essas sensações, tá? Mas isso, na verdade, não é ainda decorrente do espírito, isso é apenas decorrente do próprio organismo que está sendo chamado ali a desenvolver, de alguma forma, aflorar os pontos de sensibilidade mediúnica. Então, na fase do envolvimento mental, pode ser evidenciada a união mental, que caracteriza o circuito mediúnico propriamente dito. Vejam, depois que houve o envolvimento do espírito, passou pela fase do desenvolvimento dos plexos cardíacos, dos plexos nervosos, desenvolvimento dos centros de força, o espírito, eventualmente, se tiver chegado na fase de comunicação, de psicofonia, de intercâmbio mediúnico, o que vai acontecer? Primeira fase do desenvolvimento das mentalizações, desenvolvimento das percepções de fluidos, aí começa a fase das aproximações dos espíritos, as sensações vão ampliando, chega-se na fase do intercâmbio mediúnico. Por quê? Porque a fase do intercâmbio mediúnico é diferente. O médium, ele não fica só nas sensações, eu estou sentindo frio, eu estou sentindo calor, eu estou sentindo choro, vontade de chorar, não. Ele capta o pensamento do espírito.
que é essa última fase aqui que nós estamos chamando, aqui nesse momento, a fase do envolvimento mental, quando há a união de mente a mente, quando o médium consegue captar a mente do espírito comunicante, não só o que ele sente, não só as sensações físicas ou emocionais. Então é uma fase a mais, tá? Então ele diz, na fase do envolvimento mental, pode ser evidenciada a união mental que caracteriza o circuito mediúnico propriamente dito. Cada mente é uma fonte de emissão e recepção de ondas mentais, que se combinam por meio dos mecanismos da associação, que por sua vez depende da afinidade e da sintonia, a fim de formar correntes mentais que permeiam a atmosfera psíquica na qual estamos mergulhados. Difícil a compreensão, mas eu vou explicar para vocês. Na verdade, para que haja essa conexão mente a mente, precisa haver uma afinidade e uma sintonia. Nós vamos ter aula sobre isso, só explicando o que é essa afinidade, o que é essa sintonia, são coisas diferentes. Afinidade é uma coisa, sintonia é outra, tá? E é preciso que haja essa afinidade fluídica, essa sintonia vibratória entre médium e espírito comunicante, para que a união mental aconteça. Significa dizer que não, qualquer espírito, eu quero me comunicar pela Evelyn, basta ele querer? Não. Tem que haver afinidade e sintonia entre mim e ele, para que isso possa ser possível. Então, existem vários requisitos necessários para que o circuito mediúnico de fato aconteça, tá? Então, nessa fase da união mental, acontecendo, havendo afinidade, havendo sintonia, formando-se essas correntes mentais, tá? Vai acontecer essa emissão e essa recepção das ondas mentais. O médium capta e emite ondas e o espírito capta e emite ondas. A união mental acontece e o processo de intercâmbio se realiza. Então, achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam as características em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais. Resulta daí a união mental entre o comunicante espiritual e o médium, que estabelece a formação de um circuito, no qual o espírito manifestante define uma vontade apelo e o medianeiro uma vontade resposta. Vamos entender o que ele quer dizer ali no livro Mecanismos da Mediunidade. Então, primeiro ele está dizendo, achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, ou seja, tudo parte da mente, tudo nasce da mente, quaisquer que sejam as características em que se expressem esses pensamentos, essas manifestações mentais, deve-se enriquecer o pensamento incorporando tesouros mentais e culturais. Nós vamos ver que quanto mais moralizado é o médium, melhor médium ele é e melhores comunicações ele obtém. Por isso que esse enriquecer o pensamento é agregar valores morais. E ele está dizendo o seguinte, a união mental entre o comunicante espiritual e o médium tem um circuito onde ele diz aqui, existe uma vontade apelo, quem emite a vontade apelo? O espírito comunicante. A vontade apelo é a vontade, nesse caso assim, é como se ele estivesse ali fazendo um apelo para ele se manifestar, para ele se fazer presente. E o medianeiro, uma vontade e resposta, no sentido de que ali um apela, no sentido de tentar se comunicar, eu quero me comunicar por seu intermédio, e o médium responde positivamente, dá uma resposta por vontade própria, dá uma resposta positiva dizendo, ok, você vai poder se manifestar por meu intermédio. Então há um chamado e há uma resposta positiva. Então estabelece-se ali uma sintonia voluntária entre aquelas mentes que permite, favorecendo o contato mediúnico, o intercâmbio mediúnico. Então, a comunicação mediúnica, estamos aí estudando as fases do contato com os espíritos, a comunicação mediúnica, ela está diretamente subordinada ao conhecimento que o médium possui e à sua conduta moral. Nós vamos estudar isso. Quanto mais ele sabe, mais ele se moraliza, tudo melhora. Sobretudo quando se refere às mensagens instrutivas provenientes de espíritos superiores. Quanto mais moralizado ele é, mais mensagens de espíritos superiores ele consegue obter, porque há mais sintonia vibratória entre eles. A moralidade, eles estão na mesma sintonia, não há choque de vibrações entre espíritos imperfeitos e espíritos sublimados. Espíritos imperfeitos somos nós encarnados e espíritos sublimados os desencarnados. Quanto mais afinidade existir, melhor. Então,
A afinidade com as ideias do espírito comunicante é, pois, fundamental no momento da comunicação. Se não houver afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Porém, não exerce influência sobre os espíritos comunicantes, autores das respostas. É apenas um mau intérprete. Então, quando não há essa afinidade, o médium não capta a ideia correta, pura, do espírito comunicante. Por quê? Porque falta afinidade. Aí ele capta alguma coisa, ele capta, mas como ele não capta perfeito, ele altera, ele modifica. Muitas vezes isso não é de forma propositada, é por conta ainda da imperfeição dele como médium. Por isso ele ainda é um médium imperfeito, precisa estudar, se melhorar, crescer, se moralizar, para ele poder ser um médium mais puro. Então a mensagem às vezes vem truncada, a mensagem não vem de forma pura, não vem perfeita, certo? Aí ele diz aqui, ó, o médium acaba alterando as respostas e assimilando as suas próprias ideias e inclinações. Ele mistura às vezes a mensagem com o seu modo de pensar e de agir, e a mensagem não sai pura. Então não foi ele que influenciou o espírito com o seu pensamento. Ele apenas foi um mau intérprete por conta ainda das suas imperfeições como médium, como pessoa, tá? Então, uma mensagem dessa é uma mensagem que nós chamamos que tem muito animismo, tem muito do médium e pouco do espírito comunicante, tá? As afinidades fluídicas, perispirituais e mentais precisam ser bem compreendidas pelo médium. Caso contrário, a comunicação mediúnica pode ser inviabilizada ou apresentar má qualidade na recepção do pensamento do espírito comunicante, que é o que eu falei para vocês. Aí aqui nós vamos falando um pouquinho sobre a quantidade de integrantes. As equipes devem comportar um número de participantes de no máximo 20 integrantes. Há turmas que têm uma quantidade maior? Há turmas que têm menos? Mas o número de 20 é um número ideal para você trabalhar numa reunião mediúnica. Mais do que isso, é muita gente para você trabalhar, para você ter unidade de pensamentos, de concentração, de equilíbrio. Quanto mais gente, mais dificultosa se torna a reunião mediúnica, porque você precisa ter 20 pessoas pensando a mesma coisa, estando num pensamento e numa concentração uníssona ali para a realização daquela tarefa. É mais difícil você trabalhar com 10 mentes do que com 20, tá? Então, para a realização de uma experiência nesse campo, e caso dê frutos, continuará. Do contrário, pode ocupar-se de outras atividades, pois nem todos que estudam o MEP, Mediunidade, Estudo e Prática, necessariamente farão parte de reuniões mediúnicas propriamente dita. Nós já falamos isso lá atrás, ou seja, essas pessoas vão trabalhar, vão aprender, vão entender sobre as comunicações mediúnicas, mas não significa dizer que necessariamente elas vão trabalhar numa reunião mediúnica. Havendo interesse por parte do estudante da educação da mediunidade para participar como colaborador das atividades espíritas, ele poderá comunicar ao coordenador do departamento ou diretor de uma filial, se for o caso, para que ele possa ser admitido em atividades como uma enfermaria espiritual, uma palestra doutrinária, atividade de passes, evangelização infantil, jovem, adulto, dentre outras atividades realizadas no centro espírita. Aqui é uma orientação no sentido de que os alunos da educação da mediunidade, como já estudaram ERG 1, ERG 2, ERG 3, já estão no Mediunidade, Estudo e Prática, eles já se sentem assim, estimulados a não apenas estudar, mas a trabalhar também, como voluntários. Isso eles não precisam terminar o curso de mediunidade para trabalharem como voluntários, mas sugere-se que eles informem muitas vezes o coordenador do curso, do departamento de mediunidade, para que possa conciliar, às vezes, horários, que possa verificar se aquele aluno tem mesmo condições de estar 2 vezes na casa espírita, porque ele já vai estar uma vez para o curso de mediunidade, certo? Dele se comprometer com mais uma atividade, sem que isso venha significar faltas, ausência de compromisso no curso. Percebam que nessa fase, às vezes, os alunos têm dificuldades de se disciplinar. Às vezes é difícil ir uma vez por semana para o curso, o que dirá 2. Uma para o curso e uma para uma atividade de assistência espiritual. Então, não é que nós estejamos desestimulando os alunos a
fazerem a caridade, não. Mas é importante estarmos acompanhando esses alunos para que eles possam realmente continuar no trabalho e continuar nos estudos, tá? E aqui, meus queridos amigos, nós vamos finalizando temporariamente a parte 3 das nossas diretrizes. Na próxima aula, próxima semana, nós vamos trazer a quarta parte das diretrizes, a última parte das diretrizes da educação da mediunidade, tá? Nós tivemos realmente que partir em 4, já falei e repito. Por quê? Porque isso aí é o tempo, nós precisamos de um tempo para as pessoas começarem o trabalho da prática. E vocês vão ver que a prática vai começar bem devagar. Como é que nós vamos começar uma tarefa da prática mediúnica se os alunos não entendem nem as diretrizes da tarefa, não sabem nem o que vão fazer lá? Então, não pode. Então, tudo tem que ser organizado, planejado. Quanto mais os alunos souberem, mais chances daquela reunião mediúnica prosperar, mais chances de seriedade ela ter, mais chances da espiritualidade investir e mais chances das pessoas não abandonarem o curso. Porque isso vai acontecer. As turmas começam com 20, com 30, com 40 e depois elas vão caindo e poucos finalizam o curso, porque poucos perseveram, tá? Então, nós percebemos que há essa necessidade, queridos amigos, de trabalhar tudo com muita calma, tá? Mas aqui nesse nosso último slide, nós estamos trazendo para você, mais uma vez, o nosso muito obrigada pela participação, pela confiança, pelo estudo. Perseverem. Vocês já viram que o curso é longo, mas perseverem. Se você quer ser verdadeiramente um bom médium, não é perfeito não tem médium perfeito aqui na Terra não, mas se você quiser ser um bom médium, você precisa estudar, e nós estamos aqui de boa vontade para ajudar e sanar todas as suas dúvidas. Então, meu muito obrigada pela sua perseverança. Trago aqui o nosso canal do YouTube. Quem quiser continuar estudando, procure lá nas nossas inúmeras playlists. Temos muitos estudos. Cada playlist é um estudo diferenciado para que você possa sanar a sua sede de conhecimentos. Temos o nosso Instagram, temos o nosso canal no Telegram, onde nós temos ali o estudo do Pétalas do Espiritismo, nossos estudos em áudio, as nossas novidades, tudo que sai assim fresquinho no nosso canal, nós postamos no nosso canal do Telegram, tá aí também como você acessa, é muito simples. O nosso portal do Conhecendo Espiritismo, vale a pena. O portal do Conhecendo Espiritismo tem todos os projetos do Conhecendo Espiritismo, temos lá os nossos blogs, nossos artigos, temos os nossos vídeos, temos a sala de aula lá no link, na abazinha sala de aula, você acessa todos os slides, todo o conteúdo dos nossos cursos, os que nós estamos dando, os que nós já demos, os slides, os livros de Kardec, todo o material de forma gratuita para quem está lá e acessa o nosso site. Então vale a pena também vocês acessarem. Trazemos o e-mail do Conhecendo Espiritismo para contatos, dúvidas, e trazemos também o WhatsApp e o Telegram do Conhecendo Espiritismo. Se você tem dúvidas, não quer mandar uma mensagem de áudio, não quer uma mensagem escrita, que às vezes pelo YouTube ou por outras redes sociais, quer uma mensagem de áudio, quer se sentir mais à vontade, mande uma mensagem para o WhatsApp ou para o Telegram, tá aí o nosso número do Conhecendo Espiritismo. Somos nós mesmos eu mesma que administro esse telefone, então eu vou estar sempre à sua disposição para sanar as suas dúvidas. Certo, meus queridos amigos? Então, eu deixo aqui o meu muito obrigada para você. Persevere, continue aí firme nesse propósito de estar conosco no curso de mediunidade. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.